Fala galera, Daniel Teves aqui para mais um vídeo de dúvidas de Cavaleiros do Zodíaco, os erros de interpretação, agora parte 3, só com dúvidas dos comentários dos vídeos anteriores, tá? Então vamos começar. Na verdade o primeiro comentário que eu quero comentar é o do Diego Borges, que ele falou: muito bom, apenas uma correção, em alguns momentos do vídeo você se refere ao Cavaleiro de Escorpião Miro, na verdade o nome dele é Milo, com L, tá gente? Isso foi um erro na dublagem, pois os japoneses têm dificuldade em pronunciar L. Miro ou Milo, ou Aiolia ou Aioria, Aiolos ou Aioros. Na escrita todos eles são com L, porém a sonoridade, como a obra é japonesa, a sonoridade deles é sempre com R. Se a gente for tentar ser o mais correto possível, por mais que esteja escrito com L, eles pronunciam com R. Portanto, o certo seria falar Miro. Eu acostumei a falar Miro, Aioria, Aioros. Eu não consigo hoje falar Aiolia. Eu acho muito estranho, apesar de eu saber que em algumas dublagens tá desse jeito. Não é um caso de erro de dublagem, e sim uma escolha na hora da adaptação, tá? Existe certo e errado? Não. Eu vou deixar isso bem claro, tá, gente? Para nomes, não existe certo ou errado quando você muda de país. Vou dar um exemplo mais simples possível. O meu nome é Daniel. Aqui no Brasil é Daniel. Em vários países latinos também vão conseguir falar Daniel. Mas se eu for para os Estados Unidos ou algum outro país de língua inglesa, o meu nome vira Daniel. Eles não estão errados, porque é essa pronúncia no idioma deles. Então não tem como a gente falar quando o nome está certo ou que está errado. E sim como é dito na região. Portanto, se você quer falar como os japoneses falam, é Miro. Se você quer falar como o mundo tenta falar, é Milo. Mas não tem certo e não tem errado quanto a nomes, tá bom? Detalhe, eu tô pegando o Diego, mas não foi o único que comentou isso, tá, gente? Qualquer pessoa que pense desse jeito, Daniel, você pronunciou o nome daquela pessoa errado. Na verdade, não é bem assim. Existe um nome popular num país. Eu posso dar outro exemplo, como Michael Schumacher, que com certeza não é assim que se fala. E a gente fala Michael Schumacher. E a segunda pergunta é do Michel Lopes. Daniel, explica sobre Armando Seiya. Tem um episódio que o Cavaleiro de Prata lê a mente da Marin, se eu não me engano, e diz que ela é a irmã do Seiya. Depois, na saga de Hades, aparece outra garota. A resposta está na própria pergunta do Michel. A Marin, ela não é irmã do Seiya. A Marin, ela, se eu não me engano, o nome dele é Toma, e ele até aparece no Next Dimension, e também apareceu no Prólogo do Céu. E a irmã do Seiya chama-se Seika, e ela aparece no final da saga Hades. Tanto no mangá quanto no anime, ela aparece. Quando o Seiya já está no Elísio, se eu não me engano. Então a Marin não é irmã do Seiya. Mas por que perguntou essa dúvida? Bom, é porque a Marin também é japonesa, ela também perdeu o irmão dela e eles foram treinar na Grécia por coincidência. A próxima é do Ricardo S. Santos. Cara, você deveria falar do Next Dimension. Tem uma dúvida, a armadura da China é mesmo a armadura de ouro de Ophiuchus, Serpentário, rebaixada para uma armadura de prata? Sim, a armadura de Ophiuchus ela era de ouro na época do Next Dimension, porém, devido aos eventos que acontecem lá e outros eventos que eu não vou soltar porque são spoilers, a armadura foi rebaixada e virou a armadura da China. Aqui no Brasil tem um erro. Não erro, mas tem um erro. Onde diz que a China é da constelação de Cobra, mas na verdade ela é de Ophiuchus, ou Serpentário. Normalmente a gente utiliza Ophiuchus dentro do fandom de Cavaleiros do Zodíaco. Mas é a mesma armadura. E essa não é a primeira vez que tem uma armadura que é rebaixada ou sobe de patente. Em outras adaptações acontece isso. A próxima dúvida é do Shuro de Capricórnio. O Dante de Cérbero ser criado como um cavaleiro de Atena não foi um erro do Kurumada, já que o próprio Cérbero, o mesmo de sua constelação, aparece no reino de Hades? Ou seja, era para o Dante ser um espectro legítimo de Hades e não um cavaleiro de Atena? Não, porque os cavaleiros são todos de constelações. Não tem um cavaleiro que não seja baseado em uma constelação, eu acho. São 88 constelações, ou 88 cavaleiros, e Cérbero é uma constelação, logo ele é um cavaleiro de Atena. Mas não confunda com o monstro Cérbero, porque ele aparece em Hades, e então não dá pra ele ser um cavaleiro com um monstro que ainda existe, eu acho. Minha opinião. Mas ele é um cavaleiro de Atena porque a constelação faz parte dos cavaleiros de Atena. Winston Thiago. Coisa de velho, faltou falar da armadura da Fênix. Outra coisa, aqueles cavaleiros de prata que o Ikki derrota lá no vulcão é canônico? Porque aquela luta tá rolando enquanto o Seiya e os outros estão em Virgem. E o Ikki mata os dois e aparece lá em Virgem. Isso tudo dentro de 1 hora. Dá pra explicar? Obrigado. Vamos lá, Wilson. É o seguinte, aqueles cavaleiros são filler. Vou botar o selinho aqui
Mestre Cristal aprova esse filler. É filler. Aqueles 2 cavaleiros, eles não existem no mangá. Em nenhum momento é citado eles. E esse sistema de 1 hora, durou 1 hora só essa luta, e parece muito mais tempo e tudo mais. É aquele negócio de elipse de filmes e de séries, né? Quando uma coisa demora muito mais tempo, ou demora pouco tempo e passa um tempo divergente pra gente. Gustavo Almeida. 2 dúvidas. O ponto fraco do Shiryu é um filler? Porque eu só lembro de ser mencionado no começo do anime. Outra, em diversas ocasiões, o golpe meteoro de Pegasus é visto como uma rajada de socos rápidos, e outra como bolas de energia, como Cosmo. O mesmo ocorre com o Cólera do Dragão, visto como um grande soco e outras vezes como uma explosão de energia. Nunca entendi isso. Vamos lá, Gustavo. A primeira parte, o ponto fraco do Shiryu é canônico. E no anime, na verdade, é mencionado muitas vezes. É mostrado contra o Seiya, depois é mostrado contra o Dragão Negro, é mostrado contra o Oco, o filler. É mostrado novamente lá nas 12 casas, né? O Shura de Capricórnio vê isso e até crava a mão. E também lá em Poseidon, Krishna de Kizaur também vê esse problema aí, esse defeito do ataque do Shiryu. E também na saga de Asgard, quando o Shiryu enfrenta o Siegfried, também é contado sobre os pontos fracos, né, dele e do Siegfried. Então na verdade foi bem explorado esse ponto fraco do Shiryu aí na série. E sobre os golpes terem formas diferentes, existem 2 explicações. A primeira, provavelmente artística, porque um soco, na verdade, na velocidade da luz, viraria um raio, um trajeto só, a gente não conseguiria ver isso acontecer. E provavelmente foi evoluindo para um dragão bem feito, ao invés de ser só um soco. É questão artística. A segunda probabilidade é que os golpes evoluíram. No começo o Seiya é mais lento do que a velocidade do som, ele consegue dar menos de 100 socos por segundo, então os golpes dele têm o formato de socos, mas quando ele começa a ultrapassar essa barreira do som, os golpes dele começam a se tornar raios incontáveis de luz. Isso na verdade é mencionado no anime em alguns momentos, né, quando alguns cavaleiros que estão enfrentando o Seiya dizem que os socos do Seiya agora estão parecendo como raios. Você escolhe qual das 2 explicações você achou melhor. Mas no geral, isso aqui é uma opinião minha, tá? Agora uma que não veio de vocês, veio de alguns amigos meus quando a gente estava conversando sobre Cavaleiros do Zodíaco, que é: quem lê o mangá tem mais conhecimento de quem assistiu apenas o anime? A resposta é óbvia, é claro que sim. Nossa, Daniel, você está menosprezando quem só assistiu o anime lá na manchete. Não é que eu estou menosprezando. Vamos ser práticos. Vamos pegar outro exemplo, vamos pegar Senhor dos Anéis. Quem lê o livro tem muito mais conhecimento sobre o universo da Terra-média, Mordor e todos os personagens do que quem viu só os filmes. Por mais que os filmes sejam uma trilogia muito boa, uma adaptação muito boa, tem muita coisa que foi cortada e tem muita coisa que foi adaptada. A mesma coisa vale para Cavaleiros do Zodíaco. O mangá tem muito mais informações, e fora que é a fonte oficial de informações dos Cavaleiros do Zodíaco. Então quem viu o anime perdeu muita coisa e também adquiriu muita informação totalmente incorreta, como aquele cacetada de fillers que tem. É filler demais. Eu tendo a dizer que provavelmente os Cavaleiros do Zodíaco, aqueles 114 episódios sem os fillers, deve cair para pelo menos uns 70 episódios apenas. Então é muito filler. E aí isso acaba criando informações desencontradas, por isso que quem leu o mangá tem mais informações do que quem assiste apenas o anime. Outra pergunta que sempre me fazem é: aonde se encaixa os 4 filmes antigos? A resposta é simples: em lugar nenhum. Não é possível encaixar os filmes porque eles contradizem fatos do próprio anime. Então, por exemplo, eu vou usar um exemplo só, não vou falar dos 4 filmes, mas o filme contra Ares, o Seiya utiliza a armadura de Sagitário. Porém, ele está com a primeira armadura, certo? Só podemos encaixar esse uso da armadura de Sagitário após ele ter usado pela primeira vez contra o Ayori, certo? Só que dali, não existe muito espaço de tempo para ele ter feito uma batalha contra Ares antes de ir para as 12 casas. Então, não vai ser durante as 12 casas que aconteceria o filme contra Ares. E nem depois, porque depois das 12 casas, eles vão usar já a segunda armadura. Portanto, esse filme ele não se encaixa de jeito nenhum. Então, canonicamente, a gente não tem como. E nem como spin-off, nem tentar encaixar de qualquer forma. A gente sabe um período de tempo que ele deveria se encaixar, mas não encaixa. Por isso que os 4 filmes não estão em nenhuma linha de tempo, nem canônica e nem de spin-off, porque não é possível encaixar eles em lugar nenhum. Eles são filmes pra gente assistir, se divertir e só isso.
Marcelo Ribeiro, se os Cavaleiros de Bronze por acaso fossem usar as armaduras de prata, quais seriam? Exemplo, qual armadura de prata o Shiryu utilizaria? Bom galera, essa é a última pergunta, eu vou responder as armaduras que eu acho que combinam com cada um dos 5 de bronze, e vocês vão dizer nos comentários quais vocês acham que combinam também, beleza? Eu vou começar usando o Seiya. O Seiya eu acho que deveria usar a armadura do Sagitta. Eu acho que ela é muito próxima e fica meio que entre Pégaso e entre Sagitário, que é o comum que a gente sempre viu, então combina, até o visual dela é bem próximo. O Shun, eu acredito que não tem como fugir muito, ele deveria usar a armadura de Cefeu, que é do mestre dele. O Shiryu a gente tem algumas opções ali interessantes, mas eu acho que a armadura que mais combinaria com o Shiryu seria a armadura de escudo. O Cisne, eu acho que a armadura de prata de pavão poderia ser uma boa, até para não sair muito desse contexto. E quanto ao Ikki, eu só vejo uma armadura digna do Ikki, sem ser a de Fênix, que seria a armadura de Orion. Porque também é uma armadura com nome imponente, visual imponente, sempre que apareceu, mesmo no Ômega, a armadura é bonita. Então, esses são os meus 5 aí. Agora, diga nos comentários quais são as armaduras que cada um dos 5 de bronze deveriam usar. A gente se vê no próximo vídeo. Não esquece de deixar suas dúvidas também aí nos comentários pra gente fazer uma parte 4. Nos vemos no próximo vídeo e até mais.